Senhoras e senhores, estamos iniciando agora mais um episódio da websérie Mentes Brilhantes, especial Mais RS. E o nosso convidado de hoje, estava brincando há pouco tempo com ele, o que ele tem de vida política, eu tenho de idade. E ele veio para trazer um sabor especial, um tempero especial para o nosso episódio de hoje. Com vocês, Paulo Pimenta. Prazer te receber, Pimenta. Alegria minha poder ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês têm oferecido, né, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil a oportunidade de refletir, conversando com pessoas das mais diferentes, né, caminhadas, um olhar brilhante sobre as coisas do nosso tempo. E eu estou muito feliz de poder estar aqui junto com vocês. E a gente está te recebendo aqui na nossa casa, né? E é um ambiente com bate-papo assim, um pouco diferente do que as pessoas têm visto no mercado, onde se fala muito sobre projetos, sobre proposta, né, de governo e tudo mais. Mas eu quero conhecer um pouco mais do Pimenta que as pessoas não estão acostumadas a conhecer, né? E voltar um pouquinho no passado, assim, e entender o Pimenta lá da infância, né? Como é que era a tua vida, onde tu nasceu, né? A Dona Rita, o teu pai, como é que era isso lá atrás? Eu sou de Santa Maria, né? Cidade conhecida como Coração do Rio Grande. E toda a minha trajetória, toda a minha caminhada, ela se deu a partir de Santa Maria, né? A minha mãe era professora do Estado. Faleceu o ano passado com 90 anos, professor de geografia. E o meu pai faleceu bem novo. Meu pai era funcionário do DAIR. Os dois, meu pai e minha mãe, servidores públicos do Estado, né? Uma família de classe média. Eu e meus irmãos, minhas irmãs, todos, né, sempre estudamos em escola pública e tivemos a felicidade de ter nascido em Santa Maria. Por que a felicidade? Porque muita gente não sabe, mas Santa Maria foi a primeira cidade do Brasil, fora das capitais, a ter uma universidade pública. O ex-presidente Juscelino Kubitschek, um dos últimos atos que ele assinou foi criar duas universidades fora das capitais. Uma em Juiz de Fora, ele era mineiro, e a outra em Santa Maria. Por que Santa Maria, Pimenta? Primeiro, porque havia um líder político na época que era muito ligado a ele, né, que tinha relação muito forte com o ministro da Educação da época e que certamente influenciou nessa conquista, né? Eles tinham a ideia de levar para o interior do Brasil o ensino público, mas poderia ter ido para qualquer lugar, né? E então, na época, né, o ministro da Educação era o Tarso Dutra, tinha um médico lá de Santa Maria que era muito ligado a ele, chamado José Mariano da Rocha Filho. E era uma figura conservadora, né, mas muito articulada, e conseguiu conquistar a universidade para Santa Maria. Isso marcou muito a nossa cidade, né? Por outro lado, tu imagina uma família de classe média, que a vida inteira pagou aluguel, filho de uma professora, de um servidor do DAER, não teria oportunidade de ter estudado numa escola particular. Ou teria. Então, o fato de eu ter nascido em Santa Maria é que proporcionou muita coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque além da universidade, a universidade tinha escolas de ensino médio. Tem até hoje. E eu, quando terminei o colégio, né, eu já fui para o ensino técnico dentro da universidade, com 14 anos. Na época, era o colégio agrícola, hoje chama-se Escola Politécnica, e pela segunda vez foi o primeiro lugar do Enem no Brasil. No Brasil. O colégio que eu estudei na Universidade de Santa Maria é o campeão do Enem, né? Então, eu fui construindo essa caminhada, né, muito jovem, assim, eu fui para o colégio, dentro da universidade. Era um momento de efervescência política grande no país, né? Eu cheguei no colégio em 79, né? Acabei virando presidente do Grêmio, do estudantil da escola. E ali tu já conseguia perceber que esse seria um caminho, assim, da tua jornada dentro também da política, ou ainda não? Isso é muito difícil da gente entender como é que as coisas acontecem, né? Porque é curioso, né? O meu pai, como ele era
uma pessoa assim, muito preocupada conosco. Então ele dizia assim, não, tu tem que terminar o colégio com uma profissão. Tem que, né, sair já Tem que escolher algo. na profissão, porque Sim. eu não sei se vocês vão poder fazer universidade. Então aí eu fui para esse colégio agrícola. Só que eu era urbano. Né? Meus colegas eram todas pessoas do interior. Sim. Eu nunca tinha lidado, né, com plantar, colher, sabia dirigir um trator, tinha 14 anos. Meus colegas tudo vinham do interior. Sim. Estavam acostumados na lida, né? E eu cheguei no colégio e eu brinco com o pessoal, foi até um certo bullying, né? Porque eu era o único que não sabia. Na época tu era o guri de apartamento. Guri de apartamento. E era uma gurizada pegada. Só que teve um detalhe. Os colégios agrícolas era muito forte o esquema dos jogos, das Olimpíadas das escolas agrícolas. Sim. Aquilo era o ano inteiro, tinham estaduais e nacionais. E, modéstia à parte, eu jogava muito futebol. Olha aí. Muito futebol. Olha aí, e aí o que aconteceu? Pelo futebol, eu conquistei o respeito. Sim. Eu era centroavante do time, virei capitão do time. Falei. De capitão do time, eu virei presidente do Grêmio do colégio. Boa. E aí eu virei capitão do time, presidente do colégio, e até eu me formar, eu nunca deixei de ser o capitão do time e o presidente do Grêmio do colégio. Então, legal. De certa maneira, foi através do esporte. Bom, tu encontrou ali... Através do futebol. Tu encontrou ali um meio de eu jogava se conectar com eles. Na equipe da escola de ping-pong e de futebol. Né? Então tinha a Olimpíada estadual e a gente classificava para a Olimpíada nacional. Mas jogava bem mesmo? Jogava bem. Cara. Ou eles eram muito Não, bons? jogava bem. É. Jogava bem, rapaz. Se eu tivesse continuado, com certeza o Inter teria ganho mais título do que ganhou nesse período. Bom, aí. já disse então, Colorado. Muito colorado, muito colorado. Né? Legal. Mas então foi isso. É curioso isso, né? Porque foi através do esporte legal. Que eu conquistei, né, a confiança, o espírito de liderança, né? Sim. O senso de equipe, né? Então foi muito legal isso aí. Disciplina, né? Disciplina. Não, eu sou apaixonado pelo esporte, né? Mas foi através do esporte que eu cheguei na política. E teve títulos, né, no esporte? Muitos. Né? Não, nosso time era bom. Mas era goleador, ou depois, mais só assistência? Só para ter uma ideia, né, eu continuei jogando futebol. Santa Maria tem futebol amador muito forte. Sim, a base. Né? O amador e de veteranos. Né? Começa com os 35. Eu joguei até os 55. Joguei 20 anos na várzea, em Santa Maria. Sendo deputado estadual, deputado federal, continuei a vida inteira jogando nos campeonatos da cidade. E lá não tem esse negócio de deputado, ministro. É pimenta, entendeu? Botou a camiseta, entrou para dentro do campo, é tudo igual. Sabe o Daronco? Claro. Me expulsou 2 vezes. O Daronco era nosso lá de Santa Maria, do Amador. Sem VAR, né? Imagina se tivesse o VAR. Mas não foi por 2 amarelos as 2 vezes. Então, tem uma desculpa. Mas eu brinco com o Daronco. Agora, no final do gauchão, os 2 grenais foram apitados por juízes que vieram de lá, o Klein e o Daronco. Os 2 fizeram carreira lá em Santa Maria. Sim. E eu continuei a vida inteira jogando no Amador. Né? Então tem raízes muito fortes lá ainda. Muito. Tem ido a Santa Maria muito, com frequência? Vou sempre a Santa Maria. Né? Tenho muita relação com a cidade. Assim, né? Eu vivo de forma muito intensa assim, a cidade. Né? Santa Maria é uma cidade que tem algumas características que são muito próprias dela. Né? Primeiro, considerado o coração do Rio Grande. Né? Não é só pela localização, mas por essa coisa de que muita gente veio para estudar. Santa Maria foi uma cidade que as pessoas vêm... Isso impacta na cultura, né, da cidade. E vão. Mas elas continuam sempre mantendo aquele vínculo. Então, aonde eu chego, a pessoa diz, alguém estudou em Santa Maria, meu pai, minha mãe. Né? Segundo, ela foi um grande centro ferroviário. As ferrovias no sul do Brasil começaram por Santa Maria. É o Marco Zero. Então, praticamente todas as linhas de trem passavam por Santa Maria. Né? E o desenvolvimento, eu muito obviamente. Jovem, né? Mas assim, eu vim de trem, né? Para Porto Alegre. Né? Tinha um trem famoso que era o húngaro, saía de Uruguaiana, passava em Santa Maria. Tinha o trem de segunda, que era um trem mais barato.
Então é muito forte também essa tradição Que época é essa ferroviária. que tinha o trem ainda para Porto Alegre? Rapaz, em 80, eu era presidente do DCE, da universidade, em 85, 86, e nós ainda vínhamos para eventos De estudantis em Porto Alegre de trem. A gente, olha como é que funcionava. Tu alugava um vagão, era Sim. mais barato, assim como a gente aluga um ônibus hoje, Sim, para os estudantes virem para o evento, sim. a gente alugava um vagão. Aí eles colocavam um vagão a mais da composição e havia toda a gurizada. Meu, deu um vagão, dois vagões, entendeu? Sim, Era muito mais barato, né? claro. E o húngaro E chegava aonde em Porto Alegre? chegava aqui próximo da rodoviária, ali para aquele mais para trás região ali da que era rodoviária. a chegada ali da estação legal. férrea. E o húngaro, esse que eu estou contando, eu chamava o trem de segunda, né? Porque tinha o trem de primeira e nós víamos de segunda, que era banquinho de madeira, né? Era um esqueminha um pouquinho mais barato. E tinha o húngaro, que era uma espécie de um executivo. Aí o húngaro já era diferente. O húngaro saía, ele chamava de húngaro porque era um trem húngaro. Sim. Ele saía de Uruguaiana, passava em Santa Maria ali pelas 10 da noite e amanhecia em Porto Alegre. O húngaro. Quanto tempo dava isso? Rapaz, dava umas 7 horas, né? Porque o trem tem essa característica também que ele ia parando Sim. nas estações. Sim. Muitas cidades do estado do Rio Grande do Sul surgiram a partir de estações de Se trem. desenvolveram a partir disso, né? Né? Eu sou apaixonado por ferrovia, né? Uma das coisas que eu defendo muito é a volta dos trens de passageiros. Sim. Né? Porque tu olha qualquer país do mundo desenvolvido, país continental, quem tem a oportunidade de viajar, sai daqui, a primeira coisa que faz é andar de trem. Tem países que tu não precisa andar de carro, né? Rapaz, isso é o maior crime que fizeram com a nossa logística. E está voltando o trem de passageiro em vários lugares. Aqui no Brasil já temos algumas experiências, né? Então o transporte ferroviário está voltando com muita força. Eu quero muito trabalhar a ideia do transporte ferroviário e eu tenho um sonho de ver o trem de passageiro aqui no Rio Grande do Sul, como nós já temos. Né? Em São Paulo já tem experiência, no Nordeste já tem. Nós temos várias linhas de trem que voltaram a funcionar aí pelo Brasil afora. Muito legal. Pimenta, e quando tu entendeu assim que a política era a sequência para tudo aquilo que tu já construía na tua juventude dentro dos grêmios e tudo mais? Esse período aí, né, era o período ali mais final da ditadura militar, né? Então, havia muito assim um debate sobre o fim da escola pública, sobre o fim da universidade pública. Então, ao natural, quer dizer, dentro da universidade, o tema da defesa do ensino público gratuito, do ensino federal, das condições da universidade, uma coisa que foi se colocando. Quando eu saí do colégio agrícola, né, eu entrei na agronomia da Universidade de Santa Maria. E aí, rapidamente, eu comecei a participar. Era quase que uma sequência do colégio, da agronomia. E da agronomia eu virei presidente do Grêmio, né? do DCE da universidade. Isso, eu tinha 20 anos, né? Aí campanha das diretas. Campanha das diretas, né? E país muito mobilizado, nós também todos muito envolvidos, né? Nesse processo todo. Acabou tendo um episódio que eu fui baleado, levei um tiro, né? Uma campanha para diretas urgentes para reitor e presidente. Lá em Santa Maria ainda? Em Santa Maria, próximo do DCE. A gente tinha uma autorização de uma pessoa, né, que estava fazendo um muro bonito, diretas urgentes para reitor e presidente, e um camarada de uma casa próxima abriu a janela e começou a atirar, e um dos tiros me acertou no joelho aqui dessa perna. Né? E eu me salvei porque eu estava a menos de 50 metros do hospital. Né? Na época, o pai e a mãe de servidores públicos, o IP, né, era muito forte. Eu tive todo um trabalho. Fiquei 108 dias no hospital. E isso foi cada vez me trazendo mais para dentro da política, né? Sim. Aí, em 88, o PT começando, né? Eu já era um militante do PT, nós tínhamos que formar nominata para ajudar o partido a ter candidato, e me elegi vereador em 88. Eu me elegi muito jovem vereador, né?
E aí, então, já pelo PT? Já sempre pelo PT. Então, eu ia te perguntar Sempre exatamente pelo isso. PT. Se Eu a me tua filiei ao história PT com dentro da 18 política anos. já tinha esse... Então, quando eu me elegi vereador, em 88, né, quando o Lula concorreu a primeira vez, em 89, eu era vereador, eu era presidente do PT. Né? Tivemos a oportunidade de fazer uma campanha histórica em 89, né, que foi aquela campanha do Lula lá, campanha contra o Collor. E já tem o jingle nessa campanha aí? Não. tinha o já Lula era, lá, já Lula era esse lá, jingle. era aquela... Acho que esse é a campanha. o Foi a jingle. primeira eleição direta no Brasil. Sim. Esse jingle é histórico, né? Se for Histórico. pesquisar ali, ele é o E número o um. lindo dessa campanha foi o seguinte, o Brizola foi candidato. E o Brizola não foi... Porque o Brizola era o grande nome da esquerda, da centro-esquerda brasileira, naquele período. O Brizola já tinha sido governador do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. E o Lula vence, faz mais voto que o Brizola. E vai para o segundo turno e o Brizola vem para a campanha. E no segundo turno, nós fizemos a campanha no Rio Grande do Sul com o Brizola. Então eu tive a oportunidade de conhecer o Brizola na campanha de 89. Como era um período curto, segundo turno, o Lula ficou mais, né, para o centro-oeste e para o nordeste, e o Brizola fez o sul e o sudeste. Então nós fizemos toda a campanha aqui no Rio Grande do Sul com o Brizola. Eu tinha 22 anos, 23 anos, né? E tive a oportunidade, então, de conviver muito com o Brizola, né? Além desse convívio que eu tenho com o presidente Lula. Qual a característica dele que para ti, assim, na tua visão, mais foi o marcante da tua experiência com ele? Não do que as pessoas conhecem. O Brizola era um cara muito corajoso, né? Tu vê que na época, assim, o enfrentar a Rede Globo, da maneira como o Brizola enfrentava, né? O Brizola era uma pessoa com opiniões e convicções muito fortes. Tu vê que, naquela época, o Brizola tinha uma fixação no tema da educação, na escola, né? Ele defendia... Esse foi o grande pilar dele, né? E a história do escola em tempo integral, o Darcy Ribeiro, ele tinha a oportunidade de ter ficado exilado, né? Ter conhecido experiências em outros países, e ele era um apaixonado pela ideia da escola em tempo integral. E hoje, as pessoas, todo mundo concorda. Naquela época, os caras ninguém acreditava. O próprio Fernando Henrique Cardoso disse, numa entrevista, que um dos grandes erros que ele cometeu foi não acreditar na ideia do Brizola da escola em tempo integral. Fernando Henrique. O Lula também já disse isso. Porque o Brizola, como governador do Rio, criou o CIEPS. E o que era? A criança estudava de manhã... Fazia o contraturno. Fazia o contraturno. Reforço escolar, esporte, né? A questão da própria alimentação escolar. Isso dava uma tranquilidade para as mães. Imagina, né, a mãe poder sair para trabalhar e saber que o filho está no colégio e que tu vai chegar à tardinha, vai pegar o filho no colégio e o filho não ficou exposto. Vai estar bem assistido, né? Tá louco. E ele defendia isso, né, com muita convicção. E hoje tu olha para esse período histórico, tu vai ver que ele tinha razão. Isso há 40 anos atrás, 40 anos atrás, né? Tu vê o negócio do sambódromo, por exemplo, né? Na época eles diziam, vou transformar o carnaval no maior espetáculo da Terra. Isso foi do Brizola? O Brizola que fez o sambódromo. Que maravilha. Né? Então tu vê que ele tinha uma visão, né? Quer dizer, pô, o carnaval era uma festa importante. E o Brizola nasceu onde, Pimenta? O Brizola nasceu em Carazinho. Carazinho. Nasceu em Carazinho, mas ele sempre teve muito vínculo com São Borja, porque a esposa dele era irmã do Jango João Goulart. Né? Então, o Brizola, além de ser contemporâneo, né, do Dr. Getúlio, ele conviveu muito com o Jango. Sim. Né? Ele está enterrado lá em São Borja, né, no cemitério, onde está o Brizola, está o Jango, o Getúlio também estava, agora tem o mausoléu do Getúlio na praça central de São Borja. São Borja. Mas então ele teve sempre esse vínculo, porque São Borja tem um simbolismo nessa história toda, né? Do Getúlio, do Jango. Sim, sim. Então eu tive essa oportunidade de conviver com o Brizola. Né? E quando que apareceu o Lula na tua vida? Assim? O Lula eu conheci em 83. A gente sabe que vocês têm uma proximidade muito grande, né? Mas eu queria saber quando é que foi o start. A primeira vez que eu conheci o Lula, 83, ainda nós
processo de reorganização do PT em Santa Maria, lá no DCE, o Lula, imagina, era um sindicalista importante. Sim, sim. Apareceram lá em Santa Maria 3 sindicalistas. O Lula, Olívio Dutra, na época dos sindicatos bancários, e um camarada que era um petroleiro de Campinas, chamado Jacob Tar, que foi prefeito de Campinas. E foram lá em Santa Maria, os 3, viajavam pelo Brasil todo. Naquela época não tinha internet, não tinha celular. Sim. Né? O presidente Lula conta que ele ficava um mês viajando de ônibus, de cidade em cidade. Sim. Para lançar a ideia de um partido novo, um partido diferente, um partido dos trabalhadores, um partido que não tinha patrão, um partido que fosse, né, dono do seu próprio destino. Foi a primeira vez que eu vi o Lula, lá numa reunião. Mas eu me aproximei do Lula em 89. A primeira foto que eu tenho com o Lula, bonita, assim, é uma foto no comício de 89, em Santa Maria. Né? Eu era o presidente do PT. Né? É engraçado essa foto, porque eu estou com a roupa do casamento, a roupa que eu casei. Né? Eu olho aquela foto, olho minhas fotos do casamento. Casou 2 vezes. Né? E aquela foto do presidente Lula, eu fico imaginando o seguinte, eu acho que naquela época a gente não tinha também muita opção de uma roupa boa, Era né? a roupa da roupa festa. melhor. Né? Bom, presidente Lula, tinha do comício, eu estou com a camisa do casamento, né? No comício do presidente Lula. É a primeira foto que eu tenho de 89. Aí o Lula não ganhou. E o Lula começou a fazer umas caravanas pelo Brasil que ele fazia. Aí ele fez uma daquelas caravanas pelo Sul e eu fui, acompanhei a caravana. Começou, não, o presidente gostava de mim, sempre gostou muito de mim, né? Tanto é que ele me chama de Pimentinha, até hoje, sempre Pimentinha, né? O presidente só me chama de pessoal dá risadas. E aí a gente foi criando uma relação de amizade, né? de confiança. Depois vieram outras campanhas. E o presidente foi lá quando a gente também ganhou a prefeitura. Aí quando o presidente se elegeu, em 2002, eu me elegi deputado federal. Então, eu acompanhei todo esse processo. Né? Eu me elejo junto com o Lula e acompanho tudo isso que aconteceu. Né? Muito próximo a ele, como deputado. Né? Depois eu fui o líder da bancada do PT. Eu sou o único deputado na história a ter sido líder da bancada do PT mais de um ano. O PT tem uma tradição onde cada um fica só um ano. Eu fiquei mais tempo, fui o único na história. E acompanhei todo aquele período muito conturbado da história do país, que foi o impeachment da presidenta Dilma. Né? E aí, depois, todo o processo que levou ao retorno do presidente Lula. Quando o presidente Lula ganha a eleição novamente, ele me leva para o Ministério, para o coração ali do Palácio do Planalto junto com ele. E aí, quando dá a enchente, quando ocorre a tragédia no Rio Grande do Sul... Ali tu teve um protagonismo enorme, né? Aí, e muito importante também. Foi a maior tragédia climática da história do Brasil e desse período histórico que nós estamos vivendo, mundial. O que aconteceu aqui, nós estamos falando de um fenômeno de 900 mil pessoas fora de casa, 100 mil pessoas em abrigos, né? Mais de 25 mil casas destruídas. E pós uma pandemia, né? E aí o presidente falou, olha, nós temos uma ação no Rio Grande do Sul que envolve 18 ministérios, eu preciso que alguém vá para lá para coordenar tudo isso, então tu vai para lá. Aí me mandou para cá para ser o ministro da Reconstrução. Aí eu volto depois, ele fala, agora tu vai para o Congresso para ser o líder do governo. E eu voltei para o Congresso, então, com essa tarefa, né, de ser o líder do governo. E fui cumprir uma outra missão numa CPI importante que teve, foi a CPI do INSS, uma CPI mista. Então, logo terminou a CPI, voltei para a liderança do governo, que é a função que eu exerço hoje. Então, eu tenho uma relação direta com o presidente. E de muita confiança, né, Pimenta? É o que a gente percebe. Eu fico muito orgulhoso com isso, né? Porque
Tu vê aquelas pessoas assim mais antigas da política que contam, eu convivi com Getúlio Vargas, eu convivi, né? Tu imagina lá na África do Sul, as pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com Nelson Mandela. Sim. Né? É incrível. Tu imagina aquelas pessoas que tiveram lá nos Estados Unidos a oportunidade de marchar junto com Martin Luther King. Perfeito, perfeito. Né? São pessoas que Então, são exponenciais na sua história, né? O fato de eu ter esta oportunidade de conviver no dia a dia, conviver de perto, né, com o presidente Lula, independente da opinião que as pessoas tenham a respeito dele. Isso que eu ia dizer agora. Né? O que é preciso entender é que, independentemente de esquerda ou direita, de posicionamento político, é um líder nato. É um líder. Né? O Getúlio impactou a política no Brasil de 1930 a 54. Foram 24 anos. 24 anos. O presidente Lula concorreu a primeira vez em 82. Né? Quer dizer, o presidente Lula impacta a vida política nacional com as suas opiniões, com as suas ideias, há mais de 50 anos. Ele debatia com Enéas, né? Tanto para quem concorda com ele ou para quem não concorda, entende? Então, assim, a importância do presidente Lula na história do Brasil, a vida fala por si. A Constituinte, a luta pelas diretas, né? Tu vai ver assim, o SUS foi criado, né? A LDB, né? A política de expansão das universidades, a criação dos institutos federais. Né? Então, são muitas marcas, né? Que, independente do que acontecer, Sim. a vida está. Né? Então, para mim, pessoalmente, ter a oportunidade de viver esse processo todo, não como alguém que está assistindo isso, mas como alguém que está ali, né? Vivendo intensamente no dia a dia, né? É algo para mim assim extraordinário, né? Do ponto de vista pessoal, da minha vida, né? Como cidadão, e poder privar dessa relação pessoal também, de confiança. Sim, e com certeza existe uma troca ali, né? De opiniões e a tua participação também. Claro que o presidente é uma pessoa, né? Que ele tem 20 anos mais que eu. Né? Então, é uma relação de muito respeito. Né? Eu me dirijo a ele sempre como senhor. Né? Eu não tenho assim um grau, ao grau de respeito, de amizade, de intimidade, assim, mas quase que uma relação assim de pai para filho, né? Do ponto de vista, né? desse respeito. Muito legal. Mas é muito legal. E no episódio assim, né? da prisão dele, Pimenta, qual foi o teu papel? Porque assim, eu falo que a gente tem diferentes papéis em diferentes momentos, né? Naquele momento ele precisava dos amigos próximos, né? Qual foi o teu papel nisso? O presidente Lula, né? Tem alguns momentos marcantes assim, da vida do Brasil de 2016 para cá, né? Praticamente eu estava no local, né? Então, aquela sessão que afastou a presidenta Dilma naquele domingo, eu estava ali. Né? Sim. O dia que foi votada a saída da Dilma. O dia que o presidente Lula foi levado para Curitiba, eu estava em São Bernardo com ele. Né? Eu estava lá em São Bernardo, eu acompanhei ele até a hora dele entrar no helicóptero que levou ele para Curitiba. Né? E quando ele foi para Curitiba, ele tinha a oportunidade de todas as quintas-feiras. Ele tinha 2 horas. 1 hora era para a família e 1 hora ele podia chamar 2 pessoas. Todas as quintas-feiras. Então, segunda-feira ficava uma expectativa. Quem é que o Lula vai chamar? Quem é que o Lula vai chamar? Né? Então, tirando os familiares, eu fui a pessoa que mais vezes fui chamado por ele a Curitiba quando ele estava lá. Eu fui 8 vezes a Curitiba, reuni com ele quando ele estava lá. Né? Então, eram momentos muito importantes, porque a partir daqueles encontros, a gente também orientava toda a nossa ação política, né, do partido, não só para o Rio Grande do Sul. Eu ia para lá né, anotando, né? Saía de lá cheio de tarefas. Né? Lá em Pernambuco tu procura o fulano, lá em Minas Gerais eu quero que tu fale com não sei quem, entendeu? Aí depois a gente mandava por escrito para ele um relatório de todas aquelas coisas que a gente tinha combinado, né? Que a gente tinha conversado, né? Naquele período. O dia que o Lula saiu, eu estava lá. Né?
Aí fomos para São Bernardo. Então, eu estava lá no dia que ele foi, eu estava lá no dia que ele saiu. Né? Aí construímos toda a campanha. Né? O episódio da posse foi muito bonita. E depois o 8 de janeiro. Né? Aquele episódio do 8 de janeiro, um episódio muito Na tua marcante. opinião, Pimenta, assim, foi golpe de verdade o 8 de janeiro? Rapaz, o que aconteceu ali é o seguinte. O Bolsonaro, ele tinha muita dificuldade de aceitar a ideia da derrota. E eles criaram na sociedade brasileira um sentimento que era o seguinte: olha, nós somos maioria. Se nós não ganhar, é porque as urnas eletrônicas vão fraudar o resultado da eleição. E ninguém nunca tinha questionado a credibilidade das urnas eletrônicas. Pelo contrário, as urnas eletrônicas sempre foram, né, um exemplo para o mundo. Todos nós, ele mesmo, tinha sido eleito a vida inteira pelas urnas eletrônicas. Né? Então, aquela coisa de questionar a credibilidade do resultado da eleição foi minando na sociedade um sentimento. Tu acredita que isso foi uma narrativa? Com certeza. Não tenha dúvida sobre isso. 2/3 dos impulsionamentos na internet questionando a credibilidade das urnas eletrônicas foram feitos de fora para dentro. Vieram do exterior. Um dia eu estava numa rádio, em Palmeiras das Missões, e o camarada falou assim: não, porque nós não podemos confiar nas urnas eletrônicas, né? Porque tu vê, o resultado pode ser manipulado. Eu perguntei para ele assim: mas como assim? Eu queria entender. Ele falou: não, mas se os caras entram no teu celular, se entram no teu computador, por que não podem entrar na urna eletrônica? Mas eu falei para ele: mas a urna eletrônica não está na internet. A urna eletrônica está ligada na tomada. Ela é uma caixa que ela não tem Wi-Fi. Ela não está na internet. Aí o cara falou: mas como assim não está na internet? Eu falei: não, a urna eletrônica não é uma rede de computadores. Ele é uma caixa ligada na tomada. Ela emite um relatório, que ele é gravado, ele é levado físico para o tribunal. Né? Como é que alguém entraria na urna eletrônica? Seria pela tomada? E ali eu percebi que o camarada, ele não sabia. Ele imaginava que a urna eletrônica era como um computador ligado na rede, que alguém pudesse entrar. Bueno, então quando dá o resultado, o que acontece? Os caras dizem: não, nós não perdemos. Na realidade, o resultado foi fraudado. Aí começaram a criar aqueles acampamentos na frente dos quartéis. Né? Aquilo ali teria que desembocar em alguma coisa. Se tu constrói uma narrativa que a eleição foi roubada, se tu constrói uma narrativa que a urna eletrônica não era segura, mobiliza as pessoas, leva para frente dos quartéis, começa a criar um clima de indignação, de dizer: olha, nós não vamos aceitar, a eleição foi fraudada, nós somos a maioria. Aí tu reúne um grupo que todo mundo pensa a mesma coisa. Olha aqui, ó, vamos perguntar aqui entre nós, né? Olha aqui como nós somos a maioria. Então foram criando um movimento que ele teria que ter um desfecho. Qual é que é o desfecho? Se eu estou convencido que o resultado da eleição foi fraudado, que eu tenho um público disposto a lutar por isso e não reconhecer o resultado da eleição, tu organiza isso, tu bota dinheiro, tu financia os acampamentos, tu leva para Brasília. Como é que ia acabar aquilo? Né? Na medida que tu leva aquilo para Brasília, que tu investe, que tu cria essa narrativa, tu leva para o confronto. Né? O confronto contra o Congresso Nacional, o confronto contra o Poder Judiciário, que em tese é quem tinha reconhecido o resultado da eleição, e o Palácio do Planalto. O Brasil escapou de uma tragédia, porque em qualquer lugar do mundo, a orientação quando alguém vai tentar invadir o Palácio Presidencial é abrir fogo. Imagina se os seguranças tivessem reagido, as pessoas tivessem sido mortas ali.
automaticamente teria ocorrido uma ação de garantia da lei e a ordem, as Forças Armadas teriam sido chamadas para restabelecer, né, um ambiente de normalidade diante do caos, e a partir dali tudo poderia acontecer. Então, aquilo foi feito para o país mergulhar no caos, para que as Forças Armadas fossem chamadas, né, do tipo, ó, a coisa fugiu do controle, as Forças Armadas precisam vir aqui. Então, eles apostavam que o país mergulhasse no caos. Eu fui a primeira pessoa a entrar no Palácio, no 8 de janeiro, depois de tudo que aconteceu. E ali o Brasil respondeu, porque naquela noite mesmo, com o Palácio todo quebrado, o presidente Lula chegou, o presidente Lula estava em Araraquara, nós visitamos o Palácio, atravessamos a praça e fomos no STF. O STF estava todo quebrado, todo depedrado. Estava lá a ministra Rosa Weber, gaúcha, que era a presidente. Sim. Né, os ministros, assim, estavam todo mundo impactado com aquilo, né? E aí, o que vamos fazer amanhã? Onde é que vamos trabalhar? E o presidente Lula falou, não, vamos limpar, com vidro, sem vidro, a democracia não vai se entregar, vamos fazer uma reunião amanhã de manhã. Eu estava lá, foi o STF, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, chamaram todos os governadores naquela segunda-feira e decidiram que, olha, que quebraram foi os vidros, aqui a democracia não foi quebrada, nós não vamos abrir mão da normalidade. Essa foi a decisão dele mesmo, partiu dele. Foi dele. E aquilo ali foi fundamental, porque os governadores de todos os partidos foram para Brasília. O Poder Judiciário, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e ali o Brasil deu uma resposta. E não foi uma resposta de um partido, né, ou de um líder político, foi uma resposta do Brasil. Diz, olha, nós não estamos a fim de retroceder. Se alguém acha que pela força vai destruir a democracia, vai subverter a vontade da população que escolheu um presidente, nós não podemos permitir. Mas tu não acha, Pimenta, que entre ter um golpe e ter sido um ato de baderna, de depredação que houve, existe uma diferença assim grande? Porque o golpe ele tende a querer que caia, né, por terra a questão das eleições. É que tu não pode imaginar que aquele ato foi um ato que aconteceu só naquele dia. Tu tem que entender que houve todo um histórico. Por isso que tu traz desde o claro, né? Teve um investimento, teve um planejamento, teve uma narrativa, né? E tem episódios que são delicados, né? Como, por exemplo, uma tentativa de explodir um caminhão, né, entre o Natal e o Ano Novo, véspera da posse. Aquilo ali poderia ter sido uma enorme tragédia, explodir um caminhão de combustível no aeroporto, né? E a própria operação, porque no meio de um processo como esse, tu tem de tudo, né? E a partir do momento que tu começa a estimular, através de um discurso, uma narrativa de que havia fraude no resultado da eleição, tu tem desde grupos políticos que se organizam para protestar, né, com bandeira, mas tu tinha também um esquema mais pesado, aquela operação que foi planejada, né, que chegou a ser planejado o assassinato do presidente Lula, do presidente Alckmin, do presidente Alexandre de Moraes, que era o presidente do TSE, né? Então, o Brasil teve num limite, né? Aí o Bolsonaro, vocês lembram, vai para os Estados Unidos, né? Fica numa posição, o chefe da Polícia Rodoviária cruza os braços, né? O chefe da Polícia Federal cruza os braços. Então, houve uma operação planejada. Mas qual era o plano? O plano era mergulhar o Brasil no caos e chamar as Forças Armadas, né? E a partir do momento que chamasse as Forças Armadas, se abria uma instabilidade institucional, né? Então, o objetivo do 8 de janeiro foi criar o caos. Sim. E a democracia foi testada. Exatamente. A democracia foi testada e venceu no processo, né? Entendi. Bom, eu acredito, Pimenta, que a tua história, desde o início, né, do DCE, da universidade e tudo mais, e essa proximidade, né, que tu tens com o presidente Lula, traz para vocês um aprendizado enorme, né? E como que tu vê o Brasil hoje, agora como pré-candidato ao Senado, qual é o grande desafio do Pimenta
né, para o que vem pela frente? Eu tive a oportunidade de viver num período histórico onde esse ambiente de ódio e intolerância não existia. Né? Eu fui coordenador da bancada gaúcha e o convívio entre nós, independente das divergências que nós tínhamos, é um convívio de absoluto respeito. O camarada é de direita, outro é de esquerda, outro é de centro. Ah, tu pensa isso, eu penso aquilo, mas ninguém era inimigo de ninguém. Né? Quer dizer, havia uma relação de respeito, isso. E que as pessoas, né, independente daquilo que elas pensavam, eram tratadas, né, de uma maneira que isso foi, de alguma maneira, num determinado momento, comprometido. Né? Então, quando surgiu essa coisa do discurso de ódio, da violência política, da intolerância, de alguém ser agredido dentro de um avião, num posto de gasolina, num restaurante. Isso. Saindo dos grupos de família, né? Porque começou ali também, né? Era grupo de condomínio, era grupo de colégio dos pais. A coisa ficou num nível que... Então, isso foi muito ruim para o Brasil. Esse elemento, né, que a extrema-direita ela traz, isso não é no Brasil. Isso é uma característica. Né? A intolerância da política ela é o modo de impor pela força, pela violência. Então, qual é o grande desafio do Brasil hoje? É virar essa página. Nós precisamos restabelecer um patamar de capacidade de convívio entre as pessoas, onde elas possam ser respeitadas, independente de elas concordarem contigo ou não. Perfeito. Eu acho que isso... Perfeito. É isso. Esse é o cenário ideal, né? Isso é o cenário ideal. E nós estamos recuperando isso. Nós estamos recuperando isso. Né? Mas essas eleições ainda prometem. Né, não, o ambiente ainda está muito polarizado. Polarizado. O ambiente ainda está muito polarizado. Mas cada vez tu fala com mais gente que fala, olha, gente, eu não aguento mais esse negócio. Tudo vira Grenal. Na verdade, né? o Grêmio precisa do Inter, né? O Inter precisa do Grêmio, assim como a igreja trabalha isso. Sim. Desde sempre, né? De ter, vamos lá, na igreja se fala sobre o inferno para te colocar o medo, o inferno precisa ter o antagonista, né? Tu acha que essa questão assim do Bolsonaro, do Lula, da direita e esquerda, mais ajuda ou mais se atrapalha? Eu acho que hoje essa polarização ela não é boa para o país, né? Porque ela impede que existam pautas que são de interesse comum. Vamos pegar, por exemplo, saúde de qualidade. É que ninguém pode ser contra saúde de qualidade. Educação de qualidade. Isso não é uma pauta de direita ou de esquerda, né? Deveria ser uma política de apoio aos agricultores do Rio Grande do Sul. Né? Pela securitização, por exemplo. Pela securitização, por um projeto de irrigação. Quer dizer, então é impossível que a gente não tenha capacidade de construir pautas que não são pautas de interesse do PT ou do PL, que são de interesse do Rio Grande do Estado, Sul. Né? Isso. E nós fazíamos isso. Eu fui coordenador da bancada gaúcha, a gente tinha uma pauta na época. Era a duplicação da BR-101, que foi feita. Era a extensão da pista do aeroporto Salgado Filho, que foi feito. Era a segunda ponte do Guaíba, que estamos terminando agora, ficou vários anos parado. A 448, a duplicação da 116 até Pelotas, a duplicação de Pelotas-Rio Grande. Né? Então, o aeroporto da Serra Gaúcha. Nós tínhamos uma pauta. Todo mundo brigava por aquela pauta. O Afiergues, a CUT, a Assembleia Legislativa. Qual é a pauta do Rio Grande do Sul hoje? Qual é uma pauta que a gente pode dizer assim, isso aqui, todo mundo do Rio Grande do Sul briga para que isso aqui possa acontecer. Tu acha que falta esse norte? Tenho convicção disso. Então, esse ambiente, além da falta de uma liderança capaz de juntar as pontas, ela fez com que o Rio Grande do Sul hoje seja um estado que ele está carente de uma pauta, inclusive, de investimentos. E se tu não tem força para chegar em Brasília de forma coesa, tu imagina o seguinte, se tem o governador, o presidente da Assembleia, a bancada federal, os senadores, a FAMURS, todo mundo brigando pela mesma coisa.
É diferente, né? Claro que é diferente. Então, nós precisamos recuperar no Rio Grande do Sul. Nós estávamos falando aqui antes, a ferrovia. Né? Nós temos hidrovia. Nós temos uma coisa maravilhosa que poucos estados têm no Brasil. Nós temos uma estrada aquática pronta aqui, que liga Porto Alegre com Porto do Rio Grande. E agora mais um porto aqui no litoral, né? Então, veja bem, o Rio Grande do Sul, o polo petroquímico, só tem 4 polos petroquímicos em toda a América Latina, o principal é o nosso. Né? Nós temos condição de dobrar a capacidade do polo petroquímico. E tu vê o teu papel como, agora, né, pré-candidato ao Senado, muito trazendo essas pautas de volta. Eu acho que um senador ele não é de um partido. O parlamentar, deputado, ele representa quem votou nele. O senador são 3 por estado. O senador é o representante da federação. O senador ele é o representante do estado. Ele é um porta-voz do seu estado. Né? Então, ninguém é senador do partido A, do partido B. Eu quero ser um senador para ser um representante do Rio Grande do Sul. E eu entendo que existe um espaço para que o Rio Grande do Sul tenha uma voz em Brasília capaz de fazer com que esse outro olhar que o Rio Grande precisa possa acontecer. Eu fui ministro da Reconstrução, eu trabalhei com centenas de prefeitos. Eu não sei o partido de nenhum deles. Eu nunca perguntei. Tu pode perguntar para qualquer um deles. Se alguma vez na vida eu perguntei o partido político que ele é, para ele ou para o vice. Tu pode perguntar para qualquer um deles se teve algum tratamento diferente de minha parte ou como representante do governo federal, porque eu sou da filosofia que depois de eleito, o camarada, ele representa também quem não votou nele. Sim, eu gosto muito dessa tua fala, Pimenta, e em outro dia que a gente se encontrou, tu falou exatamente para mim assim, lembra que eu te falei sobre participar de uma das edições do Mentes Brilhantes? Claro. Aí tu me disse assim, Márcio, talvez eu não vá, porque nesse ambiente pode ser que eu seja vaiado, né? Ambiente de empresários e tudo mais, vamos pensar numa estratégia melhor para isso. Aí tu trouxe um ponto muito importante que tu falou. Aquele mesmo cara que vai estar no meio lá de 3 mil pessoas, no auditório Araújo-Viana, que vai me vaiar, talvez no dia que eu participar, se ele me encontrar no restaurante, na rua, em outro lugar, esse cara vai me cumprimentar e vai trocar uma ideia comigo e vai falar sobre projetos, sobre a vida, sobre negócios. Por que as pessoas, na tua visão, agem diferente do Pimenta no ambiente com outras pessoas junto e o comportamento dela muda quando ela te encontra na rua? Olha, eu tenho, pelo menos de minha parte, assim, né? Eu considero que eu tenho um trânsito muito bom com o setor empresarial. Se tu falar na Fiergs, né? Agora, há poucos dias eu fui na Café Comércio, se tu falar com o pessoal das cooperativas agrícolas do Rio Grande do Sul, todo mundo tem pauta comigo. Todo mundo tem agenda comigo. Né? Se tu falar hoje com a indústria química gaúcha, eu fui agora almoçar no setor de infraestrutura rodoviária, então eu trato todo mundo com o maior respeito. O teu trânsito livre, ele é claro, né? Mas as pessoas mudam agora, o comportamento em massa, que acontece? Né? Eu acho que isso vai um pouco daquela filosofia que a gente chama de espírito de manada, né? Então, quando as pessoas, às vezes, elas estão reunidas num ambiente em que elas precisam demonstrar para outras pessoas, né? Um certo comportamento, né? Talvez até seja uma percepção errada de minha parte sobre isso, né? Mas eu percebo isso, assim, que dependendo do ambiente, dependendo da oportunidade, um grau de respeito que individualmente as pessoas têm por ti, eles acabam ficando num segundo plano, né? Mas eu tenho ido a várias atividades agora e tem sido tudo muito. Eu quero reforçar o convite, não, quero Pimenta, ir. né? Porque eu acho que o contraponto e o respeito, como tu falaste antes ali, ele é muito importante. E ele ajuda, ele contribui, né, para o crescimento. Vou te contar uma história que é até engraçada. Teve encontro agora dos prefeitos em Brasília, Marcha dos Prefeitos. Né? Aí teve um jantar da FAMURS. Eu acho que tinha uns 300 prefeitos. Eu fui na primeira mesa, cumprimentei o prefeito, cumprimentei outro, o pessoal foi muito camarada comigo. Tal, pá.
Quando eu vi, olhei, o pessoal da segunda mesa me chamou, eu fui na segunda mesa. Comecei a cumprimentar as pessoas, aí eu fui para a terceira, fui para a quarta, os deputados estavam lá no palco, e eu fiquei falando, rapaz, eu fui todo mundo, independente de partido, me tratou muito bem, todo mundo. Quando eu estava quase na última mesa, eu dei a mão para o cara para me cumprimentar, o cara não me cumprimentou. Fechei a mão assim, ele não esticou a mão. Ele falou, não vou te cumprimentar, Pimenta, não gosto de ti. Não gosto do jeito que tu fala, não gosto das tuas ideias e não quero te cumprimentar. Falei, tá bom, boa noite, né? Fui pro outro, fui embora. Claro que aquilo na hora te dá Sim. né? Te destabiliza Natural, um pouco. Natural. Mas tudo bem, matei no peito, fui embora para casa. No outro dia vim embora pro Rio Grande do Sul, tô no avião, vim aqui no C, que é no corredor, tô conversando com uma senhora que está na janela, olhando no celular, quando eu vejo, bate um cara no meu ombro, que assim, olha, o cara que não quis me cumprimentar. Era o tal do cidadão. Veio sentado do meu lado, no meio. O cara que não quis me cumprimentar, que não esticou a mão para mim, lá no meio dos outros, que foi extremamente grosseiro, Deselegante. de forma gratuita, olhou para mim e disse, com licença, pode, com certeza, meu amigo, levanta, senta aqui, tal, era outra pessoa. E vieram Era outra pessoa. E vieram conversando. Tu viu como é que é o negócio? Por óbvio. Né? Então, tu vê, por que ele fez aquilo? Ele fez aquilo porque ele queria sair contando, de certo, o Pimenta foi lá me cumprimentar e eu não dei a mão para ele, ainda falei para ele na cara dele, eu não gosto de ti. Sim. O cara vai chegar na cidade Como dele. se isso fosse uma chegar grande... na cidade dele. Sim, Né? contando a Ficou história. todo mundo assim. Rapaz, como é que Deus é bom, né? sábio, né? É bom, né? Quando eu olho pro lado, rapaz, o cara veio sentado do meu lado, cara. O cara caiu sentado do meu lado, Rodrigo. Teve que vir de Brasília até aqui do meu lado, cara. Essa foi boa, né? Aí Deus agiu de forma, né, muito inteligente fazendo essa... Tu vê essa que é uma conexão. coisa gratuita. Sim. Né? Eu trato todo mundo de forma respeitosa, de Sim. forma... E o desafio do Lula nessa eleição, hein, Pimenta? Agora falando de governo, né? Mas assim, nós estamos vivendo um período histórico mundial. Todo dia, bom, tu vem da comunicação, né? Todo dia é uma cacetada diferente, né? Agora banco master, áudio vazado. Primeiro assim, Rodrigo, o mundo está muito carente de lideranças. Tu olha para o mundo hoje, quais foram os grandes líderes mundiais hoje? Né? Então, tu vê que o mundo está no momento... Quais são os grandes líderes da Europa? Né? Bueno, aí nós temos o Donald Trump, que emerge como, né, a liderança de um outro estilo, extremamente questionado hoje. A situação dos Estados Unidos é uma situação muito delicada. Né? Mas um líder, né? Um líder, né? Tu tem a China, Xi Jinping, né? Tu tem o Putin com toda a sua idiosincrasias lá. Sim. Né? E o Lula, ele é um grande líder hoje. Hoje não existe um espaço político importante no mundo que o Brasil não seja chamado. E nesse nosso campo, vou chamar assim um campo mais humanista, tinha uma época que tu tinha o Nelson Mandela, né? Tu tinha o Papa Francisco, tu tinha o Mujica. Até pouco tempo atrás, não sobrou nenhum. Então hoje o Lula... ele é assento obrigatório em qualquer mesa que vai discutir combate à fome, transição energética, terras raras, minerais críticos. Como é que tu vai debater isso aí, o Brasil? Biodiversidade, futuro das florestas. Então, o Brasil é, né, um player, digamos assim, importante, e a liderança do Lula também. Isso abre mercados. Nós abrimos mais de 500 novos mercados para o Brasil. Só para o agro foram quase 400 novos mercados nesse último período. Então, primeiro, é um cenário internacional. E o Brasil, ele está sendo olhado nesse processo todo. Né? Quer dizer, a China, a Rússia, os Estados Unidos olham para nós. Objeto de desejo, né? A China tem 60% das terras raras do planeta. O segundo país é nosso, que é 23%. Mas o da China é todo dela. A China vai abrir parceria com os Estados Unidos? Não vai. Sim. O terceiro tem 6%.
Nós, com o pré-sal, passamos a ser um país, né, importante do ponto de vista do petróleo. Nós temos a maior reserva de água doce do planeta. Nós temos a maior fronteira agrícola do mundo para a produção de alimentos. Nós somos líder mundial do biodiesel e do etanol, né, do combustível do futuro, do combustível verde. O Brasil não é um país qualquer nesse processo todo. E o mundo está olhando para cá. Então, acho que o Lula, em primeiro lugar, hoje, ele é uma liderança de um país emergente, com protagonismo, né? E, ao mesmo tempo, consegue ter um olhar para um país que também é marcado pela desigualdade. Quer dizer, infelizmente, nós somos um país que tem, na desigualdade, uma característica muito forte da nossa formação. É delicado o que eu vou ter que falar aqui. A Constituição de 88, ela reconheceu praticamente todas as profissões no Brasil. Teve uma profissão que ela não reconheceu: trabalhadora doméstica. Trabalhadora doméstica no Brasil, ela adquiriu direito de ter carteira assinada há poucos anos atrás. Férias, folga semanal. Quantas senhoras a gente conhece que viveram a vida inteira trabalhando em casa de família, que nunca puderam se aposentar, que não têm direito a uma aposentadoria? Nós somos o último país do mundo que aboliu a escravidão, e nós somos o último país do mundo que reconheceu empregada doméstica como profissão. Faz poucos anos. É algo muito recente. É muito recente. Então, o Brasil tem uma marca da desigualdade que é algo muito forte. Eu estudei a vida inteira em escola pública, eu nunca tive uma professora negra. Eu nunca conheci um dentista negro. Eu nunca conheci um médico negro. Eu nunca conheci um empresário negro. Quer dizer, tem alguma coisa errada na formação econômica, social de um país que tem uma maioria da população, ou no mínimo uma grande parte da população não branca, mas que todos os espaços de poder, historicamente, estão concentrados numa parte. Isso não acontece em outros países. O próprio Estados Unidos, que o pessoal gosta muito de ter como referência, tem uma outra formação, tem uma outra tradição. A Europa, nós não. Sim. Então, enfrentar isso não é uma tarefa simples. E o presidente Lula tem muito essa marca de ter, né, abriu as portas das universidades para as camadas mais populares. Sim. E alguma chance do Lula não ir a candidato? Não acredito. O presidente Lula levanta todos os dias 5 horas da manhã. Não, ele está malhando, ele está puxando ferro. O presidente se prepara, tá... 2 horas por dia, estuda. O presidente Lula está inteiraço, né? E com a cabeça muito boa, muito motivado. Só não dá para falar com ele depois que o Corinthians perde, porque aí... Agora que o Inter ganhou do Corinthians lá em São Paulo, esse dia... Aí arrumou para a cabeça. Não dá nem para falar. Aí tem que tirar o pé, né? Mas ele está muito, muito afim, está muito disposto, né? E o presidente Lula é um conciliador. Quem convive com o presidente Lula sabe que ele é quem mais patrocina esse esforço para a gente virar essa página, sabe? Porque o Brasil nunca foi assim, né? E eu acho, Rodrigo, sinceramente, que este sentimento de que a gente tem que virar a página do ódio e da intolerância, ele é um sentimento crescente. Tem radicais na esquerda? Com certeza tem. Tem radicais na direita? Evidente que tem, e fazem barulho pra cacete. Mas nós temos que encontrar um caminho de convivência onde as pessoas não podem ser desrespeitadas. Rapaz, o Flávio Dino fez uma carta semana passada, eu achei muito sério aquilo. Não sei se chegou a ver. Não. O Jornal Nacional deu um destaque. Ele contou um episódio que aconteceu na companhia aérea. E uma pessoa, ele estava com segurança, ministro, ele entrou no avião e a pessoa que estava trabalhando falou: pá, tem horror desse cara. Se eu pudesse, não sei o que depois, daí a pessoa falou assim, se eu pudesse, eu queria matar ele. Rapaz, dentro do avião, funcionário de uma companhia aérea.
né? Ao ponto que chega, né? Aí, tu imagina o seguinte, a pessoa serve tua alimentação, a pessoa traz o que tu come. Como é que alguém vai ter um nível de intolerância e ódio num ambiente que nós convivemos diariamente? Sim. Quando tu tá comendo uma refeição, tu tá andando no avião, tu tá... Então não é possível que as coisas cheguem num ponto que tu tenha que saber se o cara que vai te servir é de esquerda ou de direita, senão o cara vai cuspir no teu prato. Não. Pra sair contando. Sim. Olha, fui servir o fulano, E fez isso tal peguei coisa. o prato e fiz isso da comida dele. Tu entende? Sim. Quer dizer, há um processo de detonação, né, das relações, e isso não é tarefa do Paulo Pimenta. Nós todos temos que nos trabalhar para insurgir isso. contra Trabalhar isso, para isso. gente. O nível de consciência tem Sabe? de amadurecimento, Porra, né? tu ir num médico, tu ir num dentista, tu ir num... Não vou te atender porque O tu que não... que é isso, porque tu gente? não tá no mesmo lado, O não que concorda. é isso, gente? Né? Então, eu acho que o grande esforço nosso hoje deve ser para virar essa página e reconquistar a capacidade de ter objetivos e projetos que são de todos. Nós, gaúchos, nós temos que ter uma pauta nossa, sabe? Nós temos que ter coisas que são de interesse do Rio Grande. E todo mundo brigar por elas. Eu acredito muito nisso, Rodrigo. Boa. Pimenta, enquanto a gente está falando aqui, o John, ele está nos acompanhando e está fazendo, né, um desenho, uma arte desse bate-papo aqui. Ele traz elementos de tudo que a gente falou, né? A gente sempre fica curioso o que vem por ali, né? E ele sempre faz uma pergunta, também uma abordagem para contribuir, né, para o nosso bate-papo aqui. O que vem de lá, John? Conta aí. Bom, apareceu aqui, né? Traduz aqui alguma coisa dessa conversa e, claro, prestando sempre atenção nessas origens. É ali que me chama mais atenção e eu tento buscar esse direcionamento. O que o Capitão Pimenta vai levar lá para cima, ou melhor, vai continuar, né? Vai dar sequência nisso. E o que essa origem de capitão traduz hoje na tua forma de lidar, na tua liderança, nos times que tu lidera hoje, enfim. Mas eu não estou falando politicamente, eu estou falando a tua essência de capitão lá. John, eu gostei muito dessa abordagem. Eu acho que, de certa maneira, parte do meu raciocínio é o raciocínio do capitão do time de futebol. Né? Primeiro, com essa ideia de equipe. Né? Um time, ele só é vencedor quando ele tem essa capacidade de funcionar de forma integrada, porque tu pode ter um grande time. Se um elo da cadeia falhar, pode comprometer o projeto de todos. Por outro lado, um time, ele sabe que se alguém não está num dia bom, os outros têm que se dedicar um pouco mais para poder suprir aquela deficiência de alguém que... Né? Tu imagina, por exemplo, um time que tem um jogador craque que se machuca não pode jogar a final. Isso já aconteceu muitas vezes. O que o resto do time faz? Cada um se doa um pouquinho mais naquele dia para poder substituir, né, a falta que faz aquela pessoa. Então, eu acho que a minha cabeça, talvez, ela funciona um pouco desse jeito, sabe? De olhar para time, de ter objetivos. E é assim que eu vejo o Rio Grande do Sul. Eu acho que eu tenho que formar um time. Um time não é formado por jogadores que jogam todos na mesma posição. Um time bom, ele tem um cara bom que joga na ponta direita, mas ele tem que ter um cara bom que joga na ponta esquerda. Né? Ele tem que ter, né, um goleiro que nos dá segurança, ele tem que ter uma linha de defesa que não é todo mundo que joga igual. Essa diversidade que é o Rio Grande do Sul. Nós temos que ser o time do Rio Grande do Sul. Né? E nesse time tem que jogar todo mundo. E qual é o nosso objetivo? É ser campeão. Então, nós somos o time do Rio Grande do Sul. E eu, de certa maneira, tenho uma cabeça que pensa que eu posso, num determinado momento, ser o capitão desse time. Não, vê que legal, né? Para te ser campeão, tu tem que ter um adversário. E para ter o jogo, esse adversário contigo tem que se respeitar. Então tem que ter regra. É tudo que a gente falou até agora, né? Então, tem que ter uma regra. Sim. Essa regra tem que ser respeitada por todos. Então, assim, tu tem que respeitar a oposição. E jogando dentro da regra, reconhecer quando perde. Boa. Porque imagina o camarada aquele que quando perde, não, pega a bola e vai embora para casa. Sim. Né? Boa. É como diria o Adroaldo Garra Filho, né?
Guitarrista na guitarra, baterista na bateria. Né? É isso aí. É o Pelé com Mas 10 sabe que e cada um pega um. nós, brasileiros, raciocinamos muito a partir dessa experiência, Boa, né? muito Que é boa. muito forte para nós. Muito legal. Respeito pelo adversário. Né? Muito bom. Por Vamos ver que o desde veio ali, criança no colégio, quando perde, ensina a ir lá então? Claro, cumprimentar o outro time? reconhecer. O que vem aí, John? Vamos ver? Fazer a entrega aí pro... Pô, que legal, John. Depois a gente vai fazer uma foto aí agora, só para... Que legal, rapaz. Olha aqui. Maravilhoso, cara. Gostei demais. Santa Maria. Jogando ping-pong com Santa Maria, fazendo um L, com a faixa de capitão e o Inter. Maravilhoso. Muito bom, João. Muito bom, Parabéns. muito bom mesmo. Pimenta, então, um recado aí para nossa audiência como pré-candidato ao Senado do Rio Grande do Sul. Bom, em primeiro lugar, para agradecer, gente, né? Agradecer a vocês pela oportunidade. Estou muito desafiado agora e com vontade de ir no evento do Mentes O Brilhantes. convite está feito. Né? E queremos o Diego lá do 24 Horas também, Porto Alegre 24 Horas, vai estar com a gente também no evento. Um grande parceiro, um grande irmão, inclusive que fez essa nossa conexão. Não, com certeza. Queremos Diego é um vocês lá no grande nosso amigo, eu sou um palco. grande admirador dele. Né? E dizer o seguinte, gente, eu acho que o nosso estado, teve uma pesquisa há pouco tempo atrás que perguntou em todos os estados, o que o estado tem de melhor? Aí os carioca falaram lá que as praias, a Amazônia falou a floresta, né? Só teve um estado que respondeu, o nosso povo, foi o Rio Grande do Sul. Nós somos o único estado que a população acha que o que nós temos de melhor é a nossa gente, é o nosso povo. Isso é uma coisa muito forte. Eu acho que, de certa maneira, na reconstrução a gente mostrou isso. E vem um livro aí, hein? Da resistência à reconstrução. Estamos lançando esse livro. Né? E por que a gente conseguiu dar a volta por cima da reconstrução? Porque todo mundo remou na mesma direção. O segredo da reconstrução foi que o governo federal, o governo do estado, as prefeituras, os voluntários, a comunidade, todo mundo, né, fez um grande esforço. E quando parecia que a gente ia levar 10 anos, a economia do Rio Grande do Sul cresceu mais do que a economia nacional. Nós temos as menores taxas de desemprego. Claro que tem muita coisa que tem que ser feita. Mas o que nós fizemos aqui, como diz nosso hino, né, que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Eu não tenho dúvida do que o que nós fizemos aqui é um exemplo para muita gente. Né? E eu acho que esse é o espírito que a gente tem que levar. Né? Cada um pensa o que quiser, é bom que exista essa diversidade, mas deve existir entre nós uma relação de respeito e, mais do que isso, nós temos que encontrar convergências e pontos de unidade que são interesses de todos nós. De Estado, né? De Estado, que não muda a cada 4 anos. É uma pauta para o Rio Grande do Sul. E eu acho que o Mentes Brilhantes pode ajudar muito nisso. Não, a gente vai estar junto. Querido, obrigado. Prazer ter aqui conosco. E aí, a arte do John. Muito bom. Obrigado, ProHub, PUC-RS, Porto Alegre 24 Horas e até o próximo episódio. Prazer enorme, Pimenta. Sucesso na tua jornada e a gente segue juntos. Senhoras e senhores, encerramos agora um bate-papo muito legal com o pré-candidato Paulo Pimenta ao Senado Federal. E eu quero saber do John. O que achou desse papo, John? Alguns pontos bem importantes, né? E marcantes, inclusive. O nosso capitão aí, acho que ele falou muito bem, ele deu muitos pontos interessantes, né? Trouxe um bom aspecto geral, assim, da história que trouxe ele até aqui, onde ele está, né? O fato dele ter esse espírito de liderança desde jovem, desde são coisas interessantes que só esse tipo de conversa que traz, né? Dificilmente alguém, sei lá, que não está tão mergulhado na história desses personagens que a gente está trazendo aqui, conseguiriam tirar esse tipo de informação, assim, né? Pelo Sim. menos eu não tinha ouvido falar ainda nem dele, nem de outros. E eu acho que a gente já viu. esse ambiente, John, que a gente criou aqui, né, dentro da ProHub, da PUC, essa nossa parceria aqui, de poder extrair da pessoa coisas que a gente não vê no dia a dia, não sabe, né? Então, assim, pô, jogava futebol, foi capitão do time, uma parceria desde muito tempo com o hoje presidente Lula, né? Sim. Então, assim, existe ali uma relação de Claro. cumplicidade, Sim. mas o principal ponto para mim foi o Pimenta assumir,
né? E dizer que é importante a gente respeitar a opinião do outro, independentemente do que ele pensa, Sim. né? Então, assim, cara, eu preciso te respeitar, Sim. tu me respeitar e a gente ter uma relação, Verdade. apesar, né, de lados diferentes, lados opostos. Isso eu achei muito legal. Inclusive trazendo pontos da vida dele, né, sobre isso, assim, de encontrar alguém num evento e depois encontrar de novo no avião, no aeroporto, enfim. Então são esses detalhes reais, assim, eu fico cada dia mais satisfeito com os resultados que a gente tem colhido aqui, assim, dessa intimidade mesmo. Assim. Não, a gente cara, está conseguindo. Eu também, que desde o início, né, a gente pensou, cara, como é que a gente vai extrair da pessoa os valores de família e tudo muito mais, né? E a gente tem visto muitos projetos bacanas por aí, mas falando sempre a mesma coisa. Exato. Né? E aqui a gente está conseguindo aprofundar um pouquinho mais. É isso aí, incrível. Tá Muito sendo legal. demais. Parabéns. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.